Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Uma alegria ter cada um dos irmãos aqui essa noite, para nós juntos adorarmos e celebrarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero convidar as crianças aqui na frente, nós vamos orar pelas nossas crianças, que vão estar saindo ao culto infantil. Toda vez nós oramos pelas nossas crianças, abençoando o culto que elas irão prestar ao Senhor essa noite. Convido você a ficar em pé. Nós vamos orar somente pelas nossas crianças. Estarão indo ao culto infantil, vão cultuar o Senhor ali, com alegria, com todo o coração sincero e puro, em nome de Jesus. Todas as crianças aqui na frente, nós vamos orar apresentando nossas crianças. Os pais, fiquem tranquilos, nós temos ali sempre um obreiro acompanhando as nossas crianças, e assim vai estar tudo bem, vai dar tudo certo para a glória do Senhor Jesus. Amém, crianças? Foi fraco esse amém de vocês. Amém, crianças? Quem está feliz aqui, diga amém. Quem vai cultuar o Senhor com alegria, diga amém. Então vamos orar para nossas crianças. A Bíblia diz que Deus recebe o louvor das crianças, que é um louvor sincero, um louvor puro. Que Deus abençoe as tias, todos aqueles que vão conduzir as crianças em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Pai, te dou graça pela vida dos teus filhos que estão aqui conosco essa noite, Senhor. Eu te apresento agora a cada um deles que vão cultuar, Senhor, ali no departamento infantil, com alegria, um coração sincero, um coração puro, Senhor. Eu te peço a favor das professoras que vão ensinar os teus filhos, de graça, sabedoria e unção. Recebe o louvor, a adoração dos teus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos e abençoamos essas crianças, o culto infantil, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. As crianças podem sair devagarzinho, caminhando. Amém. Graças a Deus. Nós vamos meter na palavra do Senhor. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo de número 19. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, avisando para os irmãos, como já foi dito essa noite, nós estamos em uma nova fase da nossa igreja. Hoje é o primeiro culto que nós estamos transmitindo online, ao vivo no YouTube. Depois os irmãos mandem um link quando chegarem, observar, apreciem lá. Sabemos que tem algumas coisas ainda que precisam ser ajustadas, mas ainda é a primeira live, é o primeiro culto que nós estamos transmitindo na internet, e aqui já é uma grande vitória para a nossa igreja. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que se empenharam aí, irmão Eliabe, irmão Igor, irmão Ezequias, ficaram a semana toda aí, praticamente todos os dias, trabalhando, organizando a câmera, organizando a internet, os cabos, compraram tudo, e graças a Deus está funcionando para a glória do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, todos os domingos, nós vamos transmitir os nossos cultos ao vivo, para que aquelas pessoas que estejam do outro lado possam ser edificadas pela palavra do Senhor e cultuar juntamente conosco. É um grande passo, é uma grande vitória, e nós sabemos que tudo isso é por causa da mão poderosa do Senhor Jesus, que está sobre essa igreja. Essa igreja caminha na palavra do Senhor, nós caminhamos debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de Elias, que eu estou aqui essa noite, juntamente com o Alisson, sua família abençoada, maravilhosa, que mora no nosso coração e também no coração dessa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A minha tia também estaria, a tia Lenice, juntamente com seu esposo, o presbítero Wagner, está aqui conosco. Que Deus abençoe, são todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao versículo de número 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus.
E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem, graças a Deus. Queridos irmãos, na caminhada cristã, em nossas vidas, as coisas podem ficar difíceis e apertadas. O mundo ao nosso redor pode nos afligir, muitas das vezes também por causa da nossa fé. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, também pode sofrer, passar por lutas, mas o Senhor nos dá a vitória. Pedro trata sobre isso quando escreve a sua primeira epístola aos irmãos, à igreja do Senhor que está no Império Romano. Alguns poderiam estar passando por um sofrimento mais severo, outros menos. Pedro menciona insultos, intimidações, queixas e ameaças. O sofrimento por causa de Cristo é um processo pelo qual Ele nos purifica, nos identifica e glorifica o seu povo. É por isso que o tema da mensagem que eu coloquei essa noite é o privilégio de sofrer por Cristo. A igreja pode repetir no tempo 3. 1, 2, 3. Pedro vai nos dizer aqui do versículo 12 ao versículo 16: alegre-se no sofrimento por Cristo. E no versículo 17 ao versículo 19, Pedro vai nos dizer: continue fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, ele escreve aos irmãos que estão em Roma e vem debaixo de uma perseguição tremenda. Você vai ver que Roma, o imperador Nero, estava perseguindo a igreja com a justificativa de a igreja ser responsável por tudo aquilo que o Império Romano estava passando e principalmente por Roma ter sido incendiado. Os cristãos agora começam a sofrer perseguições. Os cristãos agora começam a viver no sofrimento. O apóstolo Pedro agora ele vai escrever essa carta para fortalecer a fé dos irmãos, para fortalecer a fé da igreja. Quando chega nesse texto que nós lemos, nós vamos meditar essa noite. Pedro começa dizendo para nós, do versículo 12 ao versículo 16, para que nós, como igreja, homem de Deus, mulher de Deus, venhamos a nos alegrar no sofrimento por Cristo. Parece que é um pouco contraditório. Como que eu vou me alegrar no sofrimento? Como que eu vou ter alegria? Como que eu vou ter prazer no sofrimento? Você observa que muitas igrejas aí por fora ensinam que o cristão não foi chamado para sofrer, que o homem de Deus, a mulher de Deus não sofre, que aquele que é crente, que é lavado no sangue de Jesus, aquele que ora, aquele que jejua, ele não sofre, ele não passa por doença, ele não passa por nenhum tipo de sofrimento. Mas a Bíblia vai deixar bem claro para nós que não é bem assim as coisas. Os grandes homens de Deus no Antigo Testamento passaram por sofrimento. Os grandes homens de Deus no Novo Testamento também passaram por sofrimento. Você vai ver o próprio Jesus Cristo sofreu. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que Jesus Cristo foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ele sofreu morte de cruz. Os grandes apóstolos, homens de Deus, passaram também por sofrimento. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente para Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, meus irmãos, nós deixamos bem claro para os irmãos que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. O sofrimento faz parte de nossas vidas. E é por isso que Pedro começa dizendo no versículo 12: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Que é isso que Pedro está querendo dizer para nós? Ele vai dizer, meus irmãos, quando ele chama de amados, ele mostra o carinho, o amor para com a igreja. Ele vai dizer, meus irmãos, não se surpreenda com as provações. É interessante que Pedro vai deixar bem claro para nós que a provação em nossas vidas não é algo que nós venhamos a nos surpreender. Às vezes tem crente que fica preocupado, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso? O que aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? Será que esse mês eu não dei o dízimo? Será que esse mês eu não dei oferta missionária? Será que esse mês eu falei alguma coisa? Não, meu irmão. Sofrimento é normal na vida do cristão. O sofrimento faz parte de nossa vida. E Pedro começa dizendo, meus irmãos, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Porque, meu irmão, o sofrimento não é um acidente na vida cristã.
O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para trabalhar em nossas vidas, na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. Não se surpreenda. Pedro vai dizer: o sofrimento não é um acidente na caminhada cristã, não é um acidente na vida cristã. Não, ele vai dizer que o sofrimento é uma ferramenta que Deus usa para nos ensinar o que Ele deseja ensinar para cada um de nós. Meus irmãos, e nós precisamos entender que a nossa vida ela está nas mãos de Deus. O que nós fazemos deve estar em conformidade com a vontade, com o poder, com a maravilha e a majestade de Deus. Nós somos cristãos, nós caminhamos ao lado de Cristo Jesus. E nós, se caminhamos ao lado de Cristo Jesus, nós devemos entender também que tudo que nós passamos está debaixo da vontade de Deus, porque Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, o sofrimento não é um acidente. E Pedro começa dizendo: não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. Aqui o fogo vai apontar para a prova, purificação, refinamento. Quem é o crente que quer viver no fogo? Diga amém. Amém, meus irmãos? O fogo também. Aqui Pedro vai dizer: o que é o fogo aqui? Ele vai dizer: o fogo também é o quê? É prova, meu irmão. É purificação, é refinamento. Você observa que o apóstolo Pedro ele vai usar muitos termos do Antigo Testamento. A carta do apóstolo Pedro é uma das cartas que fazem mais citações do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento o fogo tinha trabalhava a ideia de purificação, de refinamento, de testar o ouro. Então, assim como o ouro é purificado no fogo, a fé é amadurecida nas provações. Assim como o ouro entrava no fogo, e o fogo, para poder refinar o ouro, para poder purificar o ouro, tinha que ser em alta temperatura. Quando colocava o ouro no fogo em alta temperatura, o fogo saía de lá refinado, saía puro. Era a prova de que ali estava passando por um processo de purificação. Assim também, meu irmão, assim como o ouro é purificado no fogo, a tua fé, a minha fé é amadurecida nas provações. É na provação, meu irmão, que a minha fé, que a tua fé, ela é testada. É na provação que a nossa fé, ela é amadurecida. Crente na prova, meu irmão, ele passa por um processo que só Deus conhece e usa o processo para trabalhar na vida do cristão. Meu irmão, a fé que nunca é provada é uma fé que nunca é aprofundada. Tem crente que ele nunca saiu da superfície da vida espiritual. Tem crente que ele nunca caminhou nas profundezas do rio do Espírito. A fé dele nunca foi aprofundada. A fé dele nunca foi mergulhada no poder do Espírito. Por quê? Porque ele só vive todo o tempo na beira da vida espiritual. Sempre na superficialidade. Ele tem medo da provação. Ele tem medo da dificuldade. Meu irmão, não tenha medo da dificuldade. E todos nós passamos por provações. Quem já passou, glória a Deus. Quem não passou, ainda vai passar. Todos nós passamos por provação, meu irmão e minha irmã. Todos nós passamos por dificuldade. Eu queria uma viagem tranquila. Tem um autor que ele vai dizer que Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu um destino certo, uma chegada certa. Meu irmão, minha irmã, a viagem pode não ser tranquila, mas a chegada vai ser certa para a glória do Senhor Jesus. O céu nos aguarda, o céu é o destino de cada um de nós como cristão. Então, meu irmão, a nossa fé precisa ser provada também. E como ela é provada? É no bem bom? Não. Tem crente que às vezes no bem bom ele acostuma. Ele fica aquele crente manso demais, não manso no sentido espiritual, mas acomodado. Está tudo bem, tudo dando certo. A despensa está cheia, o menino está com saúde, está todo mundo bem, o carro está com o tanque cheio de gasolina, não está faltando dinheiro, os boletos estão em dia. Aí ele começa a dizer: não, hoje eu não vou para a igreja. Porque assim, para mim ir para a igreja hoje, eu tenho que poder balancear ali a minha vida. Hoje não dá para mim não, porque olha assim, está muito corrido. Aí o que Deus faz? Deixa eu apertar aqui o parafuso dele um pouquinho. Deixa eu colocar esse ouro aqui no fogo.
Só para ele sentir um pouquinho da temperatura do fogo. Aí Deus vai colocando fogo. Aí vai tirando aquela casca. Aí vai tirando aquele pensamento ruim. Vai tirando aquele desejo de não estar mais no meio do servo do Senhor. Vai tirando aquele desejo de não mais estar na igreja. Tem gente que é assim. Quando as coisas estão apertadas. Ou então quando as coisas estão boas. Tem gente que é o contrário. Quando as coisas estão boas. Fala da igreja. Fala disso. Ah, porque aquela igreja não me cabe. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu não quero fazer assim. Está tudo bem. Aí quando o negócio aperta. Oh, desejo, eu amo aquela igreja. Eu quero participar das orações das irmãs. Eu não perco mais nada, porque eu estou com a vida espiritual ativa. É por isso que Deus manda o sofrimento muitas das vezes em nossas vidas, meus irmãos. Para testar a tua fé, meu irmão. Provar a nossa fé. A fé que nunca é provada. É uma fé que nunca é aprofundada. É sempre aquela fé rasa. É sempre aquela fé no vai e vem. É sempre aquela fé de tempestade, de verão. Tem crente, tem irmão, tem irmã que é assim, a fé dele é fé de verão. Como assim, pastor? É uma estação. Eu falei um dia desse aqui na igreja, vem, fica 6 meses na igreja, depois vai para outro lugar, aí volta mais 6 meses, é assim, nunca é constante, sempre é passageira, sempre é verão, vai, vem, depois está na igreja, está firme, está crente, depois vai para o mundo, e quando vai para o mundo fica pior do que estava antes. Depois volta de novo, meu irmão. Pedro vai dizer para nós que a fé nossa é provada para que Deus venha trabalhar em nós o caráter de Cristo em nós. Nós somos homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor, que fomos chamados para vivermos na vontade, na dispensação de Deus. Porque ele diz para nós no versículo 13: as provações nos levam a ver a glória de Deus. Pedro vai dizer para nós, meus irmãos, pelo contrário, não fique surpreendido na provação. Fique como? Alegre. Alegre na medida que vocês participam do sofrimento de Cristo. Pedro vai dizer para nós que sofrer por Cristo é participar da história dele. O cristão não sofre sozinho. Ele sofre em Cristo e por causa de Cristo. Meu irmão, você e eu, nós não sofremos sozinhos. Nós não estamos na caminhada sozinhos. Nós não andamos sozinhos. Nada que nós fazemos sozinhos. Cristo está conosco. Cristo está com a sua igreja. E nós sofremos em Cristo e por causa de Cristo. Meu irmão, sofrer com Cristo é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque o nosso caráter é trabalhado. Porque a nossa vida espiritual é trabalhada. Porque o nosso coração é trabalhado. O nosso caráter é trabalhado. Pedro vai dizer, meus irmãos, para que a glória seja revelada e vocês se alegrem, exultando. Ao invés de você chorar, preocupado, colocar a culpa em todo mundo. Meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais dificuldade aparece. Pedro vai dizer, meus irmãos, se alegrem por isso. É difícil? É difícil. É por isso que a Bíblia manda nos alegrar. Se fosse algo fácil, a Bíblia não mandava fazer. Mas como é algo difícil, a Bíblia manda fazer. Se está doendo, meu irmão, o corpo, tem dia que amanhece com os ossos doendo. Os nervos estão tudo doendo. Às vezes é novo, é nova, já está tudo travado, a coluna travada, doeu tudo. Dê glória a Deus. Se alegre em Deus, porque você se lembra que nas dores você está passando com Cristo. Se apertou na área financeira, se faltou isso, faltou aquilo, deu apertar de um lado, apertar do outro, alegre-se em Cristo Jesus. Glorifique ao nome de Jesus Cristo. Adora Jesus Cristo, porque Jesus merece a nossa adoração em todo o tempo. Deus recebe o nosso louvor, Deus merece a nossa adoração e nós devemos adorar Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo, meus irmãos. Porque no versículo 14, Pedro nos diz: os insultos nos mostram que o Espírito repousa sobre nós. É quando nós ouvimos os insultos, é quando nós ouvimos as adversidades, é quando as pessoas se levantam contra nós. Pedro vai dizer, isso está mostrando para nós que o Espírito repousa sobre cada um de nós. Queridos irmãos, é interessante que Pedro vai escrever essa carta para a igreja. A igreja estava desanimada, a igreja estava passando por dificuldades, as pessoas tiravam a igreja de suas casas, os irmãos de suas casas,
expulsava dos seus territórios, mandava embora, perseguia, matava os cristãos. Então os cristãos estão olhando, entendendo assim, por que nós estamos passando por isso? Por que nós sofrendo por causa de Cristo? Qual é o prazer disso? Pedro vai dizer, meus irmãos, calma, o Espírito está com vocês. O Espírito está na vida de cada um de vocês. Hoje, para nós irmos até aqui na igreja, está fácil. As leis nos dão liberdade. Nós podemos ter total liberdade de vir até aqui na igreja, de cultuar, adorar o Senhor e está tudo bem. Mas nessa época, quando Pedro escreve essa epístola, os irmãos não podiam dizer que eram cristãos. A igreja não podia dizer que adorava a Jesus Cristo. E por isso eles eram, quando falavam que eram cristãos, ou que adoravam a Jesus Cristo, ou que alguém sabia que eles eram cristãos, eles eram mortos, eles eram totalmente, muitas das vezes eles eram espancados, algumas vezes eles eram expulsos de suas casas, eles eram expulsos dos seus trabalhos, eles não ganhavam nada de bom ao olhar humano. Mas Pedro vai dizer, meus irmãos, pode que as portas da terra fechar para vocês, vocês podem perder tudo aqui na terra por causa de Jesus, mas aquele que sofre com Jesus, ele ganha um galardão maravilhoso no céu, ele tem algo maior e melhor de Deus na vida dele. Tem algo melhor e maior de Deus, porque Pedro vai dizer para nós no versículo 14, o sofrimento cristão é a evidência de que pertencemos a Ele. Meu irmão, quando você sofrer, quando você passar a situação, quando a igreja sofre, a igreja não deve perguntar se o sofrimento é porque Deus abandonou. A pergunta não deve ser, Senhor, por que tu me abandonou? Porque eu estou passando por isso? Porque eu estou sofrendo dessa maneira? Nós devemos ter a consciência, como Pedro vai dizer para nós, que o sofrimento cristão é a evidência de que nós pertencemos a Ele. Então, quando você passar pelo sofrimento, quando você passar pelas dificuldades, lembre-se que tudo isso é a evidência de que você pertence a Jesus Cristo, de que você pertence a Deus, de que você pertence a Ele. É a evidência da tua vida, meu irmão, é a evidência das nossas vidas, meus irmãos. O sofrimento por Cristo não é derrota, é marca de pertencimento. Sofrer por Cristo não é passar por derrota, não é passar por situações que nossas vidas não podem ser revestidas. Pelo contrário, é a marca que você pertence a Jesus Cristo. É a marca que nós pertencemos a Jesus Cristo. É a marca que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Sofrer por Cristo não é derrota. Você não é derrotado por estar sofrendo. Pelo contrário, você está caminhando rumo à vitória que Cristo tem para cada um de nós. As teologias erradas ensinam o quê? Que sofrer é sinal de derrota. Que o crente que está sofrendo, que passa por alguma situação difícil, é porque ele não tem fé. Que mentira é essa, meu irmão? Isso é mentira do diabo. Ah, porque você é crente, você não pode ser pobre, você não pode passar por enfermidade. Quem inventou isso foi o diabo. Foi o diabo que inventou isso. Você vai ver que quando lá no livro de Jó vai contar, a Bíblia diz que Deus está ali, quem é que chega? Satanás. Aí o que Deus vai dizer para Satanás? Satanás, de onde tu vem? Vai dizer, eu vim de rodear a terra. O que Deus vai dizer? Tu viste meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. O que o diabo vai dizer para Deus? Mas também, ele tem tudo, é rico. Ou seja, o diabo é o primeiro a dizer que o crente só é fiel a Deus, só é justo, só é temente se ele for rico. Aí Deus vai dizer para ele, não, eu falo o seguinte, toca na riqueza dele. Tocou, meu irmão, tirou tudo. No outro dia ele vai lá, não tinha o que fazer, foi lá rodear e foi conversar com Deus de novo. Passeando, Deus vai dizer, o que é que tu quer? Tu viu meu servo Jó? Você tirou a riqueza dele? Tirei, e aí? Mas também ele tem saúde. O diabo foi o primeiro a dizer que o crente só é fiel a Deus se ele tiver saúde. Ele vai dizer, fala o seguinte, toca na saúde dele, só não toca na vida dele. Os irmãos sabem o restante da história. Jó perdeu tudo na área financeira. Jó perdeu os 10 filhos de uma vez. Jó perdeu a saúde. E o que Jó tinha era só um caco de telha para coçar as suas feridas. E Jó era justo. Os amigos de Jó chegam, passam 7 dias mais ou menos, esperando Jó falar alguma coisa. E eles, quando vê o estado de Jó,
Eles ficam tão assustados que eles também não falam nada. Aí quando a fé um começa a falar: Jó, tu pecou alguma coisa? O que foi que tu fez? E começaram a apontar em Jó. Já vai dizer: não, eu não fiz nada não. Depois chega a mulher de Jó e diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, é melhor tu morrer do que tu ficar assim. Jó vai dizer o quê? Como falas uma louca, falas tu, mulher. Recebestes o bem de Deus com prazer, e o mal de Deus não queres tu aceitar. É aquele tipo de crente que na bênção ele sorri, ele fala em línguas estranhas, ele sapatia, ele é do fogo, ele é do mistério, não é assim? Aí quando o negócio aperta, eu não vou ser mais crente, eu não quero mais saber de Deus, eu vou desviar mesmo, eu vou deixar de fazer as coisas na igreja. Que crente é esse, meu irmão? Quando tu está bem, como diz, é pingando fogo, não é assim? Pinga no fogo, e é mistério, e é todo tempo. Quando o negócio aperta, é melhor deixar de servir a Deus do que servir a Deus. Ou seja, crentes que seguem a Jesus Cristo pelos motivos errados. Meu irmão, não siga Deus somente pela saúde. Não siga Jesus Cristo somente pelo que Ele pode dar para você. Siga Jesus Cristo por aquilo que Ele é. Ele é o quê? O único e suficiente Salvador de nossas vidas. Sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não caminhamos, sem Ele nós não acordamos. Nós somos alguma coisa por causa de Jesus. Só Jesus é o Deus em nossas vidas. É só Jesus, meus irmãos. Então, meus irmãos, o sofrimento cristão não é derrota, é marca de pertencimento. Versículo 15 a versículo 16, Pedro vai nos dizer: não se envergonhe de sofrer como cristão. Não tenha vergonha de sofrer. Não tenha vergonha de passar por dificuldades. Não tenha vergonha quando os negócios apertarem. Não tenha vergonha de servir a Cristo. E por causa disso, você sofrer repressão, você sofrer todo tipo de oposição, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, meu irmão. Sofrer como cristão é uma alegria, é um prazer para nós. Pedro vai dizer para nós no versículo 15, na parte A: sofrer por pecado não é perseguição, é consequência. É interessante, irmão, que Pedro vai dizer para nós no versículo 15 assim: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem quer se meter na vida dos outros. Tem gente que é assim, ele quer fazer as coisas erradas, ele quer pecar como se não houvesse amanhã. Tem pessoa que é assim, quer pecar como se não houvesse amanhã, quer fazer tudo de errado, e quando vem o sofrimento ele vai dizer que é o quê? É perseguição, porque ele é crente. Meu irmão, Pedro vai dizer: não existe sofrimento cristão por causa do pecado, não. O que existe não é perseguição, é consequência do pecado. Ele vai dizer para nós: existe sofrimento que vem da nossa desobediência. Tem crente que nunca para de sofrer, por quê? Porque é desobediente. É crente que não obedece a Deus, não obedece à vontade de Deus, não obedece à palavra de Deus, e passa pelo sofrimento e vai dizer que é porque é crente. Não, é porque é desobediente. É porque é desobediente. Pedro vai dizer: não, meu irmão, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Ou seja, nenhum de vocês sofra pelo pecado não de vocês cometeram. Sofrer por Cristo é perseguição, sofrer pelo pecado é consequência do pecado. Meu irmão, tem crente que desobedece, faz o que dá na telha, faz o que quer fazer, não está nem aí para Deus, nem aí para a palavra de Deus, nem aí para a igreja. Aí quando o sofrimento vem, aí acha ruim, aí vai dizer que é culpado da igreja, porque a igreja não me olhou. O culpado é o irmão, é a irmã fulano de tal que olhou torto para mim. Porque eu estou sofrendo, ninguém está nem aí para mim. É porque eu sou crente mesmo, é porque eu sou branco, é porque eu sou azul, é porque eu sou preto, eu sou amarelo, eu sou pobre, eu sou rico. E Jesus vai dizer: não, pode ser tudo isso, mas é porque também é desobediente. Crente desobediente, meu irmão, sofre, meu irmão, mas não é por causa de Cristo, é por causa da consequência da desobediência. Ele vai dizer também que existe sofrimento que vem o quê? Das nossas escolhas erradas. Meu irmão, quando nós fazemos escolhas erradas, o sofrimento também vem na vida do cristão. E quando isso acontece, meu irmão, o cristão deve entender que o sofrimento que ele está passando não é perseguição, é consequência do pecado que ele fez.
Às vezes alguém vai avisando, Deus usa alguém, Deus mostra para alguém, olha, não vai por esse caminho. A palavra de Deus diz, não faça isso, não caminhe dessa maneira, não vá por esse caminho. O que o camarada faz? Ele vai por aquele caminho. Tudo que Deus diz para não fazer, tudo que a palavra de Deus diz para não fazer, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Não faça isso, ele faz. Não fale assim, ele fala. Não pratique isso, ele pratica. Aí quando o sofrimento vem, o que é que ele vai dizer? Ah, meu Deus, é porque crente não tem sorte mesmo não. A vai orar, vai lamentando, é porque eu sou assim mesmo. É porque o culpado é Deus, o culpado é a igreja. E tem pessoas que ficam sempre colocando o culpado na igreja. O culpado é o irmão, o culpado é a irmã, o culpado é o marido, o culpado é a esposa. Não, meu irmão. Existe sofrimento que vem por causa das nossas escolhas erradas também. Meu irmão, a melhor coisa que o cristão faz nas suas escolhas é fazer as suas escolhas baseadas na vontade de Deus, baseada na palavra de Deus. Você não é chamado para agir por impulso. Você não é chamado para tomar decisões por impulso. Você é chamado para tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Seja cada dia mais e mais um crente bíblico, um crente maduro espiritualmente, um crente que ora, um crente que busca saber qual é a vontade de Deus. Porque, meu irmão, depois que a escolha errada é efetivada, que sofrimento vier, nós não venhamos a culpar ninguém a não ser nós mesmos. E existe sofrimento também que vem da onde? Do nosso próprio orgulho. Às vezes crente que ele tem um orgulho que não foi quebrado ainda por Jesus. Crente que às vezes é orgulhoso. Crente que tem um orgulho maior do que ele mesmo. Crente que se acha só ele é crente, só ele é salvo, só ele é bom, só ele é que faz as coisas corretas, só ele que adora a Deus. Ele não entende que também o pecado que ele comete é um orgulho. Por quê? Porque quando nós cometemos um pecado, nós estamos dizendo que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus para nós. Todo pecado é um tipo de orgulho. Todo pecado é uma atitude egocêntrica. O que é isso? Nós colocamos o nosso ego no centro. Porque Deus tem a vontade para nós. E quando nós cometemos pecado, nós estamos dizendo o que para Deus? Que a nossa vontade, a nossa escolha é melhor do que a vontade e a escolha que Ele tem para cada um de nós. Isso é o que? Orgulho que não foi trabalhado pela palavra do Senhor. Isso é orgulho que não foi quebrantado. O texto nos fala de sofrer como cristão, não como pecadores impenitentes. Meu irmão, o sofrimento que glorifica a Deus é aquele que vem por fazer o que é certo. Nem todo sofrimento glorifica a Deus. O sofrimento que glorifica a Deus é aquele que vem por fazer o que é certo. Louvar a Deus, meus irmãos, porque Ele nos chama de cristão, no versículo 16, na parte B. É interessante que Pedro vai deixar bem claro para nós. Agora, nós sofremos como cristãos, não nos envergonhamos. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Meu irmão, ser cristão é maravilhoso. E sofrer por amor a Cristo é um prazer, é uma alegria. Se você está sofrendo, não está em pecado, não está fazendo práticas que não agradam a Deus, está sofrendo porque está obedecendo à vontade de Deus, está sofrendo porque é algo natural na vida do cristão. Entenda uma coisa, isso é uma bênção, uma maravilha na tua vida. Por quê, pastor? Porque diante de tudo isso, a nossa vida glorifica a Deus. A nossa vida, o nosso coração glorifica a Deus. É por isso que Pedro, na última parte, ele vai dizer para nós, do versículo 17 ao versículo 19, ele vai dizer, continue fazendo a vontade de Deus. Se na primeira parte ele diz para nós nos alegrarmos e sofrermos por Cristo, agora aqui na segunda parte, do versículo 17 ao versículo 19, ele vai dizer para nós, continue fazendo a vontade de Deus. No versículo 17, versículo 18, Pedro vai dizer para nós que o juízo irá começar pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Pedro nos mostra, meus irmãos, que Deus usa as provações para purificar o seu povo primeiro. Antes de Deus ir até o mundo para usar o sofrimento, Pedro vai deixar bem claro para nós que Ele usa o sofrimento, as provações, para purificar primeiro o seu povo. O seu povo
passa pelo seu juízo, mostrando o quê? Por que Deus faz isso na igreja? Pedro vai dizer: porque Ele quer nos purificar. O sofrimento ele serve para purificar a igreja. O sofrimento ele serve para purificar o povo de Deus. Quantas pessoas que não conseguem manter a sua fé no sofrimento? Quantas pessoas não conseguem manter a sua caminhada diante do sofrimento? E o sofrimento pode vir em nossas vidas de várias maneiras. Através de um luto, através de uma dificuldade financeira, através por uma prova no casamento, através por uma prova na família, através por algo na vida emocional. Várias maneiras o sofrimento pode vir em nossas vidas. Cada um de nós já passamos ou vamos passar por um sofrimento em uma área específica em nossas vidas. Mas, meus irmãos, tudo isso é Deus fazendo para purificar o seu povo. Purificar como? Pedro vai dizer para nós, para deixar bem claro que Deus refina os seus filhos agora, para não os condenar depois. Quando Pedro vai dizer: meus irmãos, Jesus, Deus faz isso na vida de vocês, para que vocês não sejam condenados no futuro. Porque, meu irmão, é melhor sofrer com Cristo, porque Ele usa isso para nos ensinar, do que não passar por isso e sofrer a condenação eterna. O sofrimento de Deus é pedagógico em nossas vidas. O sofrimento de Deus ensina algo em nossas vidas. Cabe a você e eu tirarmos lições do que nós passamos. Tudo que nós venhamos viver, tudo que nós vivemos, nós somos chamados para tirar uma lição daquele momento em nossas vidas. Na bonança, tire uma lição. No sofrimento, tire uma lição. C.S. Lewis tem uma frase bem interessante que ele vai dizer que o sofrimento é o alto-falante de Deus para um mundo surdo. Quando o mundo está surdo, Deus manda o sofrimento. E muitas das vezes na igreja também. Quando a igreja está surda, ou seja, não está ouvindo a voz de Deus. Quando o irmão precisa ouvir a voz de Deus, mas às vezes os ouvidos estão tapados das coisas do mundo, das guloseimas do mundo, daquilo que a vida pode oferecer. Deus faz o quê? Fala através do sofrimento. Fala através do sofrimento. A dificuldade que a igreja enfrenta hoje não é sinal de derrota, mas cuidado de Deus. Irmão, a igreja pode passar por qualquer situação difícil, como a igreja já passou até hoje. A igreja, ao longo de sua história, grandes imperadores, grandes homens, grandes políticos se levantaram contra a igreja. Grandes filósofos, grandes pensadores disseram que a igreja iria acabar. Teve pensador que disse até, deu a data para daqui a 100 e poucos anos, a Bíblia não existirá mais. Ele já morreu. Os imperadores já passaram, os imperadores já caíram, os grandes impérios já caíram, e a igreja continua de pé. A igreja continua avançando, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. É maior o que está com a igreja, meu irmão. A dificuldade que nós enfrentamos hoje não é sinal de derrota, mas é sinal de quê? Do cuidado de Deus por você. Quando nós ouvimos Deus, muitas das vezes é também no sofrimento. Você vai ver o exemplo de Jó, mais uma vez falando de Jó. Jó é uma das figuras, biblicamente falando, onde nós mais aprendemos em relação ao cristão e o sofrimento. Jó, um dia ele vai falar para o Senhor: Senhor, onde é que tu estava? Que Jó, quando ele vê a situação da vida que ele estava, ele vai perguntar: Senhor, mas por que isso? Senhor, eu tinha o prestígio das pessoas. Eu passava, os anciãos gostavam de me ouvir, as crianças me ouviam. Hoje, pelo contrário. Todo mundo que passa, Senhor, trazendo uma linguagem para o dia de hoje, todo mundo que passa é tirando sarro da minha cara, ninguém me respeita, eu não tenho mais prestígio. O que foi que aconteceu, Senhor? Parafraseando Jó, o que aconteceu, Senhor? Deus vai dizer para Jó, e às vezes muitas pessoas podem pensar: meu Deus, é na oração que nós devemos orar ao Senhor, que Deus vai responder, e Ele vai responder nos dando vitória. Nem sempre é, meu irmão. Nem sempre é, minha irmã. Jó, quando ele ora assim, ele questiona, ele procura Deus, entender o que está acontecendo. Qual é a resposta de Deus para Jó? Jó, onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Onde é que tu estava quando eu fiz o céu, a terra?
Jó, tu consegue segurar pelo menos o Leviatã? O que é o Leviatã? Alguns dizem que pode ser um crocodilo, outros dizem que pode ser um hipopótamo, nós não sabemos o que é. Nós só sabemos que o Leviatã é um grande animal marinho. O que Deus está querendo usar com isso, Jó? Tu não tem força para segurar nem o maior animal marinho que eu criei. Tu quer saber como eu trabalho, Jó? O que eu faço? Tem crente que é assim: eu não passo nada se Deus não me avisar antes. Nem sempre é assim, meu irmão. Eu não vou sofrer se Deus não me avisar antes. Ou eu mudo meu nome, ou Deus me avisa quando eu vou sofrer. Pode mudar o nome no cartório. Pode ir no cartório mudar o nome. Que Deus não é obrigado a fazer isso para nós não, irmão. Deus não é obrigado. Abacuque orou ao Senhor e disse: Senhor, até quando? Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Senhor, até quando eu vou orar ao Senhor? E o Senhor não vai responder. Até quando eu vou clamar? Eu vou dizer violência, eu vou dizer maldade, e o Senhor não vai responder. E o que é que Deus responde para Abacuque? Abacuque talvez pensou: Abacuque, espere, porque eu vou descer com minha espada poderosa e vou derrotar os inimigos de Israel. Deus não responde assim para Abacuque. O que é que Deus diz para Abacuque? Abacuque, espera, porque eu vou levantar um povo pior do que vocês para acabar com vocês tudinho, para destruir vocês. Abacuque, meu Deus, Senhor, como é que tu vai fazer isso, Senhor? Eu aprendi que tu és um Deus santo. Eu aprendi desde pequeno que o Senhor é o Deus que não gosta daquele que pratica imoralidade, daquele que é idólatra, daquele que não quer te servir. Como é que tu vai usar um povo pior do que o teu povo para punir o teu povo? O que Deus vai dizer para Abacuque? Abacuque, não é porque eles não me conhecem que eles também não podem ser instrumento meu, não. E vocês também não são melhor do que eles, não. Eu vou punir vocês usando eles, mas eu também vou punir cada um deles. Abacuque vai dizer assim: eu não estou entendendo mais nada. Eu vou para a torre de vigia, vou ficar esperando. A torre de vigia é como se fosse a guarita, ficava olhando para ver quem vinha. Deus vai dizer: Abacuque, o que eu vou fazer? Tu escreve, coloca na tábua. E Deus é o primeiro a falar sobre o outdoor. Ele disse: ó, bota para quem vier de longe, correndo, olhar e ver. Deus vai trazer os babilônios para punir Israel. Ou seja, não esconde ninguém não, Abacuque. O que eu vou fazer, eu vou fazer. Fala para o povo, avisa para o povo, comunica para o povo o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Abacuque é, Senhor. O que é que Abacuque fez? Não entendeu? O que é que ele fez? Capítulo 13, ele escreve um hino de confiança ao Senhor. E ele encerra dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minte, nem haja o boi no curral, mas eu todavia me alegrarei no Senhor. Meu irmão, quando você não entende, o que é que você tem que fazer? Se alegrar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Deus disse para Jó: Jó, por que está me questionando? Jó, quando ouviu Deus trazendo toda aquela palavra, o que é que Jó disse para Deus? O que é que Jó falou? É, Senhor, antes eu te ouvia, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem de perto. Você não vê Jó falando isso quando estava tudo bem financeiramente, os filhos vivos, todo mundo vivo, todo mundo em paz, não. Quando é que Jó fala isso? É quando ele tinha perdido tudo. É no sofrimento, meus irmãos, que nós conhecemos Deus de perto. É no sofrimento que nós oramos mais. É no sofrimento que nós cantamos mais. É no sofrimento que nós jejuamos. Tem crente que nunca mais jejuou. Jejuar, meu irmão? Ah, para quê? Quando o negócio aperta, jejuam. Estou com vontade de jejuar amanhã. Faz dia que eu não jejuei. Não sei porque é essa vontade. Deus está dizendo lá de cima: eu sei o que é. Eu apertei o parafuso. Agora vai jejuar. Eu estou com vontade de orar aqui em casa, 15 minutos de joelho. Ah, olha aí. Lembrou que sabe orar. Ora aí, rapidinho. É bom apertar o parafuso de vez em quando. Porque, meu irmão, Deus está nos preparando aqui para a glória eterna com Ele. Versículo 19, na parte A: nós sofremos segundo a vontade de Deus. Paulo vai dizer que Deus não nos manda nenhum sofrimento, nenhuma provação, além do que nós venhamos a suportar, além do que nós podemos suportar. Nós sofremos segundo a vontade de Deus, e Deus não vai nos dar sofrimento a mais do que nós não venhamos suportar. E ele encerra dizendo, versículo 19, na parte B: confie sua vida a Deus, pois Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, meu irmão. Pedro nos mostra aqui no versículo 19 que nós devemos viver de duas maneiras diante do sofrimento. Quais maneiras, meus irmãos?
Quantas maneiras, meus irmãos? Duas maneiras. A primeira maneira, ele vai dizer: confie no Senhor. Confie, meu irmão. Você pode não entender o processo, mas você pode confiar no autor da história. Confiança é isso. Confiança é mesmo sem entender. Confiança é mesmo sem compreender o que está acontecendo, sem entender o processo. Mas nós entendemos que se Deus está conosco, no final tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. E ele vai dizer: continue confiando na prática do bem. Ou seja, continue fazendo o bem, meu irmão, no sofrimento. Meu irmão, o sofrimento não é desculpa para você parar. Não. Você não para por causa do sofrimento. Não é motivo para amargura. Crente não vive amargurado por causa do sofrimento. Pelo contrário, Pedro vai dizer para nós que o crente vive cantando ao Senhor. O sofrimento não é razão para você e eu desistirmos da caminhada cristã. Pelo contrário, o sofrimento é motivo para nós continuarmos. O sofrimento é motivo para nós nos alegrarmos. O sofrimento é motivo para nós continuarmos em frente. Filipenses capítulo 4, versículo 13, aquele famoso versículo, Paulo vai dizer o que para nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes tem pessoas que pensam: eu posso todas as coisas, eu posso comprar meu carro do ano, eu posso comprar minha casa do ano, minha mansão, eu posso tudo porque Jesus me fortalece. Mas não é isso que os versículos anteriores, que o contexto vai dizer para nós. O que é que Paulo vai dizer? Paulo vai escrever aos irmãos de Filipenses, vai dizer: meus irmãos, eu aprendi a passar por tudo. Eu aprendi a ter em abundância e aprendi também a viver na escassez. Eu aprendi a viver na alegria, como também aprendi a viver na dificuldade. Posso todas as coisas, não é porque eu sou bom, não é porque eu oro muito, não é porque eu sou o homem de Deus, a mulher de Deus. Você pode alguma coisa, não é porque você, quando nasceu, Deus olhou e disse assim: olha aí o cara nascendo, o homem, a mulher de Deus nascendo, esse é o especial. Não. Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas, não é em mim, mas é em quem? Jesus que me fortalece. É Jesus quem nos dá força, é Jesus quem nos fortalece, meus irmãos. Então, para nós concluirmos, para nós refletirmos e praticarmos, primeiro, meu irmão, Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele está trabalhando em você. Quem crê, diga glória a Deus. Deus está trabalhando. O sofrimento do cristão, meu irmão, não é estranho. Ou seja, não se surpreenda com o sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é um processo em nossas vidas. O sofrimento é processo. O sofrimento não é vazio. Pelo contrário, nos une a Cristo. Quantas vezes nós estamos mais unidos a Cristo quando nós passamos pelo sofrimento? Quantas vezes o nosso coração se apega mais a Deus, mais à sua palavra, quando nós estamos unidos a Cristo? Porque o sofrimento não é vazio. O sofrimento não é algo sem sentido, não é algo sem propósito. O sofrimento não é vergonha, pelo contrário, glorifica a Deus. Meu irmão, o sofrimento ele não é o fim. A tua vida não acabou. O sofrimento não é para acabar a tua vida. O sofrimento não é para tirar a tua razão. O sofrimento não é para tirar a tua fé. Pelo contrário, o sofrimento aponta para a glória de Deus. A glória de Deus é abundante em nossas vidas. Nós vencemos o sofrimento porque Deus é glorificado em nossas vidas. Então pergunta para nós fecharmos: como nós vamos enfrentar dificuldades? A Bíblia nos responde: confiando em Deus e não desistindo da caminhada. Meu irmão, confie em Deus, não desista da caminhada, avance até o próximo passo, não pare, não é para você retroceder, porque, meu irmão, sofrer por Cristo é um privilégio. Servir a Deus também nos dá a entender que nós vamos sofrer, mas o que nós também compreendemos é que sofrendo por Cristo é uma dádiva para cada um de nós como cristãos. Então não desanime, não pare, avance e vamos sempre continuar servindo ao nosso Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Convida a igreja